Demorando começar a gravar. Peraí, eu só vou... Aí, tá gravando. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos para o nosso tópico da nossa aula de hoje, que é apelação. O recurso de apelação é um dos recursos que nós mais utilizamos, né, como operadores do direito, uma vez que ele é interposto, né, que extingue ou não o julgamento de mérito. Então, quando você, operador do direito, você está defendendo o seu constituinte e o juiz profere uma sentença que não agrada, né, não atende ao almejado, ao buscado na ação, você tem a opção ali, né, de entrar com recurso de apelação. Então, contra a sentença, que o juiz ele pode decidir o mérito ou não. Quando ele não decide o mérito, quando ele indeferir a petição inicial, né? Quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiram o autor, abandonar a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, reconhecer a existência de perempção e de dispendência ou coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, acolher a alegação de existência de arbitragem, a ação for considerada intransmissível por determinação legal, nos demais casos prescritos neste Código. Então, quando o juiz não decidir o mérito, né, ele vai proferir uma sentença, e essa sentença será atacada através do recurso de apelação, né? E quando ele profere também a sentença, havendo uma resolução do mérito, então também, ou seja, ele vai definir aquilo que foi apresentado, né? Ele vai entregar atividade jurisdicional. Então, aí também haverá a possibilidade de interposição de recurso de apelação. O recurso de apelação, quais as pessoas legitimadas para entrar com esse recurso? Né? As partes, o terceiro interessado e o Ministério Público. Então, essas pessoas são as pessoas legitimadas para entrar com recurso de apelação. O prazo, gente, nós já vimos, né, nós já falamos várias vezes, 15 dias úteis. Então, no prazo de 15 dias úteis, é necessário, né, senão o recurso ele se torna intempestivo e ele não vai ser nem conhecido, né? Então, eu tenho que interpor o recurso dentro desses 15 dias úteis, né? Depois de quê? Depois que o juiz publicar a sentença. Então, eu tenho esses 15 dias úteis, né? Que agora a contagem dos prazos são em dias úteis. O preparo. Mas é a custa. Mas para entrar com a ação, você não tem que pagar as custas iniciais do processo, salvo se você for beneficiário da assistência judiciária. Quando você vai entrar com recurso, também você recolhe ali o preparo, são as custas recursais, salvo também se for a parte beneficiária dos benefícios ali da assistência judiciária, né? Então, é necessário o pagamento do preparo, diferentemente do que acontece nos embargos declaratórios, que não exige o preparo. Por quê? Porque lá não enseja o duplo grau de jurisdição. E aqui no recurso de apelação, esse é o objetivo, né? Levar a matéria para ser apreciada em grau superior, em instância superior, né? Então, aqui é exigido esse preparo. Regularidade formal. Artigo 1010. Da sentença cabe apelação. Então, quando
a regularidade. Quando é interposto recurso de apelação, o juiz aquó, aquele que proferiu a sentença, ele vai receber esse recurso e ele vai fazer o quê? Ele vai intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões dentro do prazo de 15 dias úteis. Então, no mesmo prazo, a parte contrária, ou seja, o apelado, vai ser intimado para apresentar suas contrarrazões, né? E a apelação, ela tem que ter todas as características previstas no artigo 1010, que são formalidades exigidas para a interposição desse recurso. Primeiro, nomes e qualificação das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, gente, eu tenho que seguir essas formalidades, sendo que o juiz aquó, o juiz de origem, da comarca de origem, que proferiu a sentença, ele vai pegar o processo, ele vai receber essa apelação e vai já mandar intimar a parte contrária, o apelado, para apresentar contrarrazões. Porque quando subir o recurso, vai subir completo, entendeu? Ele já vai com as razões, as contrarrazões, já vai para ser analisado para a Câmara, né, para o tribunal. Mas só que a apelação, ela tem aquela característica, né, que ela é interposta em duas fases. A peça de interposição, ela tem dois momentos distintos que devem ser observados. O primeiro momento é chamado a peça de interposição. Essa peça de interposição, muitos falam petição de rosto, ela nada mais é do que narrando ao juiz aquó que você não ficou satisfeito com a sentença e que irá recorrer, e que as razões seguem em anexo. Então, você vai direcionar essa petição de interposição para o juiz que proferiu a sentença, o juiz aquó, né, o juiz de origem, aquele que proferiu a sentença. E as razões serão endereçadas para o tribunal, né, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo. Então, as razões, elas são dirigidas ao tribunal competente. Então, eu vou ter duas peças distintas. Eu vou ter uma peça de interposição, inclusive com data, finalização, e depois eu vou ter uma outra peça que consta que as razões desse recurso, né? Então, eu tenho que obedecer essas formalidades. Posso fazer tudo numa folha só? A peça de interposição e emendar com as razões? Não, não pode, né? Você vai, por exemplo, se você utilizou duas laudas para fazer a peça de interposição, você não vai colocar as razões na mesma folha, vai ser numa terceira folha, uma terceira lauda, tá? Efeitos do recurso, devolutivo e suspensivo. Excepcionalmente, será recebido apenas no efeito devolutivo. Bom, o roteiro, né? O roteiro dessa petição. Primeiro, a peça de interposição, a petição de interposição. Como eu falei para vocês, tem que ter o endereçamento, e esse endereçamento é em desfavor, né? Perdão, é direcionado ao juízo da causa, que irá receber o recurso, ele vai intimar o apelado para apresentar contrarrazões e vai enviar posteriormente para o tribunal para ele analisar. Então, eu tenho que ter o nome das partes, o nome da ação, o nome do recurso, quais os artigos que fundamentam a propositura, a oposição desse recurso, mencionar acerca da tempestividade, ou seja, se está dentro do tempo dos 15 dias úteis, né? Requerer a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões. E o pedido de retratação, no caso de indeferimento da petição inicial, improcedência da liminar, e a sentença terminativa prevista no artigo 485, parágrafo 7º do Código de Processo Civil.
Depois vem o encerramento, né? Você vai encerrar essa petição de interposição e depois vai para as razões em anexo. Então, em outra, terminou aquela petição, você vai começar uma outra, né? Então, razões. O que é o motivo? Qual o motivo ensejador da interposição desse recurso? O que levou você, como advogado, né, constituído, a interpor esse recurso de apelação, né? Então, vamos lá. Elementos identificadores do processo. Então, é bom você colocar em cima, no primeiro parágrafo dessa folha, o número do processo de origem, o nome do apelante, do apelado, e, posteriormente, você já vai o quê? Endereçar as razões para quem? Para o tribunal. Então, você vai saudar, né, esse tribunal, esses desembargadores, né? Então, eu coloco egrégio tribunal, colenda câmara, eminentes julgadores. Então, como diz o linguajar, né, você escolhe utilizar, tá? Depois, nós temos que demonstrar o quê? Os requisitos de admissibilidade, né, do recurso. Se ele é tempestivo, se é cabível, se houve preparo, né, se realmente existe interesse recursal. Preliminares da apelação, se for o caso, né, requerência de julgamento preliminar, você pode pedir também. Posteriormente, nós iremos fazer o quê? Um relatório sucinto de tudo que aconteceu no processo até chegar na sentença. Então, de uma forma bem sintetizada, eu vou narrar tudo que aconteceu nesse processo, tá? Professora, mas para quê? O processo sobe tudo, né? O processo, ele vai subir o processo completo, o juiz, ele olha, quer dizer, o desembargador, ele vai olhar o processo. Mas, quanto mais, né, é um requisito, né? Tem que haver esse relatório, mesmo que se seja de forma sintetizada. É realmente observar o que foi narrado na inicial, na contestação, na impugnação, o que a sentença, né, proferiu. Então, tem que trazer esses elementos, essas informações neste relatório. Depois vem o quê? O mérito, né? O mérito, ou seja, qual que é a razão da reforma? Eu vou querer reforma ou eu vou querer a cassação dessa sentença, né? Existe ali duas teses para reformar essa sentença proferida, que é error injudicando, quando o juiz se equivocou quanto à apreciação da demanda, porque ele errou na interpretação da lei, porque ele não adequou os fatos de forma correta. Então, o erro recai sobre o quê? Sobre o próprio litígio, o próprio conteúdo do litígio que está sendo discutido em juízo. Erro improcedendo, no caso, é um vício formal, né, de uma decisão judicial, sempre ligada a questões processuais. Né? Então, você vai pedir o quê? A invalidação da sentença. E, ao final, você vai fazer o requerimento. Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para. Então, para que você quer? Reformar, né? Reforma no caso, ou seja, caso a pretensão do apelante seja o proferimento de nova decisão do tribunal, que lhe seja favorável, erro injudicando, né? Porque hoje não houve ali qualquer erro de procedimento. E no caso, nulidade, você vai pedir a nulidade dessa sentença, você vai alegar ali um erro de procedimento, né? Erro improcedendo. E depois vem o encerramento, né? Você fecha se você quiser complementar nesses termos, pede deferimento, a data e o nome do advogado. Então, o recurso de apelação, ele é bem simples, né? Eu sempre falo isso, né, gente? Todas as peças são simples. Não é porque... isso é porque a gente tem essa, né, costume já de... Se você fez um recurso, você faz todos, né? Porque você, atendendo às formalidades que são exigidas para cada recurso, você tem a fórmula, né? Você já tem a fórmula para redigir esse recurso. Basta ali você treinar que realmente você saberá fazer qualquer tipo de recurso, tá?
Excelentíssimo senhor doutor juiz. Professora, mas a senhora está errado, não é para utilizar o juízo. Gente, eu nunca falei que excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, esse endereçamento ele é errado. Só que hoje, nas provas da OAB, né, é conveniente vocês colocarem ao juízo, mas não é errado. Muitos advogados ainda utilizam essa expressão, né, esse endereçamento, e não tem problema nenhum. Só que para vocês é melhor usar o juízo, uma vez que vocês estão treinando ali para passar no exame de ordem, né? Vou colocar o número do processo aqui, ó, nome do apelante, né, qualificação, o nome da ação, o nome da parte apelada, recurso de, não, ou seja, qual o nome do recurso, recurso de apelação, nos termos do artigo 1009 seguintes do Código de Processo Civil, falar sobre a tempestividade, né, desse recurso. Se houve preparo, você menciona. Se é beneficiário da assistência judiciária, você também menciona, tá? Então, você, inclusive, reitera esse pedido de benefício da assistência judiciária. Termos em que pede deferimento, local e data, e o nome do advogado. Então, essa aqui, gente, é a peça de interposição, é a petição de interposição. Vocês viram que terminou, né? Eu vou passar para as razões. As razões são em outra folha. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Né, apelante, apelado, número do processo. Os cumprimentos, né? Egrégio Tribunal, colenda Câmara, eminentes julgadores. Aqui eu vou falar o quê? Do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Então, você vai falar para o juiz aqui, para o desembargador, que o recurso é tempestivo, que, né, está devidamente acompanhado do preparo, né? Então, essas questões, o quê? Procedimentais. E, posteriormente, você vai fazer o quê? A síntese desse processo. Vai fazer a síntese do processo desde a inicial até a sentença, de uma maneira sucinta. Não é pegar todas as peças e copiar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, não. Então, você vai elaborar ali um relatório. E vocês já estão expert, né? Porque acaba que no processo, o único que não tem que fazer um relatório é a petição inicial. O resto, você tem que sempre fazer menção à peça anterior para você poder rebater essa peça, né? Então, você vai falar aqui a síntese do processo e trazer trazer ao processo os pontos mais importantes, né? Aqui nós vamos já para razões. Quais os motivos que ensejaram a interposição desse recurso de apelação? O que eu desejo? A reforma da sentença, a anulação da sentença. Então, eu vou aqui trazer as razões, o porquê. Né? O porquê que a sentença ela tem que ser cassada? Por que essa sentença tem que ser reformada? E depois o pedido, né? Por todo exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido quando o seu julgamento lhe seja dado parcial provimento para a reforma da sentença recorrida, para recolher o pedido inicial do autor apelante. Aqui você sempre complementa com o que você quer. Tem gente que já coloca só isso, sabe? Morre aqui, ó. Para colher o pedido do autor. Ponto. Não, você tem que falar em que sentido que você quer que acolhe o seu recurso. Né? Para reforma, majorar o valor do dano moral. Aumentar o valor do dano moral. Ou no caso, né, se você for a parte contrária, para diminuir o valor do dano moral. O advogado quer entrar com recurso porque o juiz fixou um honorário de sucumbência baixo. Né? É possível? Sim, com certeza é possível. Então, você tem que especificar qual o objetivo a ser atingido com esse recurso. O que você deseja? A reforma de que especificamente? Em que ponto deve ser reformado? Né? E depois você termina, nesses termos, pede deferimento, local e data, e coloca aí o nome do advogado. O nome e OAB do advogado. E não precisa hoje, né? Não precisa assinar, porque tudo é token.
tudo é assinatura digital. Bom, gente, com relação à apelação, é isso, né? Eu acho que é uma petição que eu acho que é a mais importante, né? Para vocês, se vocês souberem fazer uma apelação bem feita, vocês fazem outros recursos também, né? Recurso especial, então vocês realmente terão capacidade para fazer. Basta atender os requisitos, né? Se o recurso, ele tem que atender os requisitos, porque cada um tem um objetivo específico a ser cumprido, né? Então, o recurso de apelação, ele é um recurso que ele tem, obrigatoriamente, que ter essas duas peças, a peça de interposição e, posteriormente, as razões desse recurso, né, em anexo, que um é endereçado ao juiz que proferiu a sentença para você informar que houve a interposição de recurso da sentença que foi exarada pelo julgador monocrático. Aí depois você vai juntar o quê? As razões do seu recurso em anexo, como foi demonstrado aqui no exemplo. Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação à apelação? Professora, quanto à apelação, tá tudo bem. Agora, a senhora falou que nos outros recursos também segue esse mesmo padrão, uma folha, né, a folha de interposição tem. De interposição e depois as razões. Sempre. Eu vou para os embargos também em algum momento. Embargos declaratórios não tem. Os certo, embargos beleza. declaratórios vocês já fizeram, que você vai direcionar a petição para o juiz que proferiu a sentença, só para ele. Porque é ele que vai analisar, né? Tá? Os outros é porque a peça de interposição é para indicar para o juiz, né, ou para o desembargador, que você vai estar interpondo o recurso, né, seja de apelação, seja de recurso especial. Então, você vai informar a propositura e as razões vêm em anexo, as razões do recurso em anexo. Então, a apelação, ela segue essas regrinhas e lembrando que nos juizados especiais cíveis, o recurso a ser interposto, né, é o recurso inominado, né? Então, é como se fosse a apelação na esfera dos juizados especiais cíveis. Tá? Então, o recurso inominado é como se fosse a apelação. É necessário cumprir os mesmos requisitos? Primeiro, é diferente no que tange a questão do prazo para interposição. O recurso inominado, o prazo 10 dias. Então, tem que ficar atento a isso. Porque a pessoa, às vezes, o advogado está tranquilo, pensando que é o mesmo prazo. E não é. Tanto no recurso nominado para interpor, que são 10 dias, e para contrarrazoar também. Então, tem que ficar atento com relação a essa questão dos juizados especiais cíveis, que tem essa diferenciação do prazo, né, do prazo para interposição. 10 dias, somente. Então, com relação à apelação, ficamos por aqui. Eu vou trazer para vocês um modelo também de recurso nominado, que tem a mesma fundamentação, mas para vocês analisarem o que é diferente. É o nome do recurso, né, que é recurso nominado, por que ele é inominado? Ele não tem um nome específico, né? Ele é um recurso nominado, sem nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa, a folha de interposição, recurso nominado, né? A mesma coisa. Só que a única coisa que é diferente é igreja turma de recursos, ou então turma recursal, é endereçamento e o prazo, né? A tempestividade, tudo isso aqui, da justiça gratuita, se você for, né? Se você pleitear, estiver pleiteando. Resumo dos fatos, que é o relatório, né? É igual, mérito,
né? Então, é praticamente igual a apelação. A conclusão, seja conhecido e provido. Quando você fala em recurso, você não fala para julgar procedente. Você fala o quê? Conhecido e provido, né? Aí, se você for apelado, você vai pedir o improvimento do recurso, né? Então, nomenclaturas específicas para cada peça. Então, o recurso nominado, então, ele tem essa característica, ele é igual à apelação, só que ele é na esfera né, na lei prevista na Lei 9.099, ok? Então, com relação ao nosso ponto de hoje, é isso. A gente trabalhar, no caso, o recurso de apelação, que é um dos recursos que vocês mais utilizarão, né, que é o embargos declaratórios, que é o agravo de instrumento, e também o recurso de apelação, né, o que vocês utilizam, e recurso nominado, né? Pois não, Rávila, pode falar. Fala no microfone. Libera o microfone. Oi. Tá travando? Tá travando aí? Não, né? O microfone dela que não sai som. Ah, tá, entendi. Pensei que ela estivesse falando que não estava funcionando. Bom, gente, por quê? Porque ela está na empresa, é? Pode ser que sim, mas eu acho que é o próprio fone dela que não deu certo. Ah, tá. Bom, então, gente, pode falar se tem alguma dúvida. Hã? Oi? Não, Rubens? Eu acho que ela vai escrever a pergunta dela aí. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Qual que é a sua pergunta? Pode falar. Para nominado o quê? Tô vendo. Qual o prazo? 10 dias. 10 dias. O agravo, qual é o prazo? 15 dias. Embargos, qual o prazo? 5 dias. O que a maioria dos recursos, em razão da reforma, ficou com os prazos estabelecidos em 15 dias. Salvo o embargo de declaração. Os embargos declaratórios têm prazo de 5 dias. Por quê? Porque é interessado para o juiz aquó e é rápido. O juiz ele vai analisar se teve omissão, possibilidade, certeza da petição. Entendeu? Professora, então, oi. Eu precisei sair aqui um pouquinho. O recurso inanimado, quando que se usa ele? Quando profere, para atacar as sentenças exaradas pelos juizados especiais cíveis. Entendeu? Tanto da justiça comum quanto federal. Então, você vai entrar com esse recurso nominado, ou seja, um recurso que não tem um nome estabelecido pelo Código de Processo Civil, pela lei, no caso, pela Lei 9.099. Então, proferiu a sentença no juizado, não foi